Olá! Em nossa videoaula de hoje de Lógica de Programação, nós vamos dar continuidade ao que estudamos na aula anterior. Nós vamos trabalhar com o conceito de estrutura de seleção. Os algoritmos que nós estudamos até aqui, eles seguiram um padrão básico. Nós entrávamos com alguns dados, faríamos algum processamento, por exemplo, algum cálculo, e em seguida mostrávamos o resultado desse cálculo. Até aqui nossos programas eram muito simples, e o aprendizado de novos conceitos nos dará uma visão maior da complexidade de tarefas que o programa poderá executar. Nós usamos o se desde que nós aprendemos a falar em situações rotineiras. Por exemplo, quando nós queremos verificar como está o tempo, nós podemos dizer: se fizer sol, vou ao clube, se não, vou estudar. A mãe, por exemplo, diz ao filho com muita frequência: se você não tirar notas boas, você vai ficar de castigo. Ou, se você não for aprovado, então não vai ganhar aquele presente que você deseja. E assim, no nosso dia a dia, nós usamos com muita frequência o se. Quando nós formos usar isso numa linguagem de programação, nós vamos usar if no lugar do se. Ou seja, em inglês, o se é if. Essa é a sintaxe do programa, da parte da estrutura de seleção em português estruturado. Nós temos aqui uma estrutura de seleção simples, que não tem o se não. Nós podemos simplesmente dizer: se fizer sol, vamos ao clube. Ponto. E não falar o contrário, caso não faça sol. Essa é a estrutura de seleção simples. Se nós queremos dizer a situação completa, nós dizemos: se fizer sol, então vamos ao clube, se não, vamos estudar. Então, na estrutura de seleção composta, nós usamos o se, claro, terminando com o então, e verificamos também caso isso não ocorra, que entra no se não. Em Pascal, essa mesma estrutura ficaria da seguinte forma: if no lugar do se, then no lugar do se não, begin no lugar do início e end no lugar do fim. Pessoal, olha só. Para que a gente possa trabalhar bem com o if, nós precisamos observar que nós precisamos de begin e end quando nós temos mais de uma linha de comando. Então, além daquele begin e end que nós temos no início do programa e no final do programa, né? Inicia com begin, termina com end. Nós precisamos também agora usar um begin e um end só para delimitar onde começa e onde termina o if. Então, quando eu tenho apenas uma linha de comando, esse begin e esse end é opcional, mas nós podemos usá-lo sempre, também não tem problema. A estrutura de seleção composta, por sua vez, nós usamos o if no lugar do se, then no lugar do então, como a gente já viu, begin e end, e no lugar do se não, nós vamos usar o else, ok? Antes de else, não se usa ponto e vírgula, e como eu disse, o begin e end são obrigatórios somente quando se tem mais de um comando dentro do if e do else. Para o else também nós usamos a mesma regra, begin e end. Se você quiser usar sempre, para nunca esquecer, não tem problema nenhum. Lembrando sempre que se você precisar fazer o download do Pascalzinho novamente, nós temos aí o nosso endereço, http://pascalzinbr.blogspot.com.br. Bom, na prática é que a gente realmente aprende. Então, vamos ao Pascalzinho e vamos executar um exemplo para que a gente possa tornar mais clara essa nova estrutura que nós vamos aprender. Vamos criar um programa chamado exemplo if, sempre com ponto e vírgula no final. Vamos declarar uma variável e nós vamos verificar ao final se vamos fazer o seguinte: nós vamos ler um número e o nosso programa vai verificar se esse programa é par ou ímpar. Vamos lá. Então, nós vamos chamá-lo de num, do tipo inteiro, né, para verificar se é par ou ímpar. Vamos iniciar o programa com o begin. Vamos enviar uma mensagem para a tela, pedindo ao usuário que informe o valor desejado.
Vamos lá. Vamos capturar esse dado que o usuário vai informar por meio do comando read. Pronto, fizemos a entrada. Agora, nós vamos verificar se esse número é par ou ímpar. Quando é que um número é par na matemática? Quando o resto da divisão dele por 2 é 0. Então, nós vamos fazer o seguinte, if num. Nós temos um operador que nos traz o resto da divisão. Qual é mesmo? O mod. Então, se num mod 2 igual a 0, então ele é par. Então, nós podemos dizer write, ou write ln, aqui não vai fazer diferença, num, vírgula, vamos dar um espaçozinho aqui, é par, ok? Antes de else não se usa ponto e vírgula, o else significa se não, como eu disse. Então, se o número dividido por 2, o resto for 0, porque esse aqui só vai me trazer o resto, o num é par. Se não, eu vou dizer o contrário. Write, ou write ln, tanto faz, num é ímpar. Lembrando sempre de salvar o nosso programa. Esse aqui é o end que finaliza o programa, portanto, com ponto e vírgula. Então, esse aqui é fim do programa, ok? Bom, como eu disse, eu posso tanto, como eu tenho apenas uma linha de comando aqui e uma linha de comando aqui, eu posso deixar sem o begin e o else do if. Porém, o que acontece muitas vezes é que a gente se esquece de colocar esse begin e esse end quando nós temos mais uma linha de comando. Então, para garantir, você pode sempre colocar begin e end aqui. Com ponto e vírgula normalmente, só que antes de else não se usa ponto e vírgula, eu acabei colocando a vírgula aqui então, e quem vai ficar sem ponto e vírgula agora é o end antes do else. Aqui, nós poderíamos também colocar um begin e end caso nós quiséssemos. Então, esse end finaliza apenas o if, ok? E aqui começa o if, só para delimitar, tá bom? Como nós colocamos ali, vamos colocar aqui também. Começa o if. Não podemos esquecer de sempre salvar nossos programas. No caso aqui, quero salvar na estrutura de seleção. Exemplo 1. Vamos executar o nosso programa. Ele veio para cá. Deu um erro aqui. Vamos ver. Erro sintático na linha 2. Eu acabei escrevendo programa em vez de program. Então, nós vamos ter que salvar novamente e executar. Pode ser aqui também. Pronto, agora funcionou. Só ampliando um pouquinho aqui o tamanho, para facilitar a visualização. Informe o valor desejado. Eu quero informar 50. 50 é par. Vamos executar agora, novamente, com o número ímpar, para verificar se ele está realmente funcionando. Vamos lá. Executar o programa. Eu quero digitar 101. 101 é ímpar, ele fechou rapidinho, vamos voltar lá. 101 é ímpar. Então, pessoal, observem que um programa usando if, ele vai usar a mesma estrutura que nós já aprendemos, porém, nós vamos agora fazer verificações. Se o resto do número por 0 for 2, então eu vou dizer que ele é par. Se não, vou dizer que ele é ímpar, sempre seguindo essa estrutura. Lembrando que o fato de usar if não me obriga a usar o else que é o se não, apenas quando eu quero verificar. Por exemplo, se eu quisesse apenas informar se o número é par, eu terminaria por aqui, não precisava usar essa parte do else. Mas eu quero informar se for par e se for ímpar também. Então, se ele não é par, eu vou dizer que ele é ímpar. Então, neste caso, eu vou usar o if e também o else. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar a vocês nesta videoaula. Espero que ela possa contribuir para o aprendizado de vocês. Até a nossa próxima aula.